Teatro é coisa de isso é mulher? bom. O teatro pode ser na O teatro, mulher. Elas. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Papo de teatro. Teatro é mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Então, seja bem-vinda, Vera, ao Mulheres de Teatro. Muito orgulho de te ter aqui, de te conhecer também, né, pessoalmente à distância. Então, Vera, bem-vinda. Obrigada, prazer imenso estar aqui, prazer imenso estar conversando com a faculdade através da professora Cristiane e acho que é um projeto extremamente interessante, essa conversa, né, com pessoas negras que fazem, mulheres negras que estão no teatro, fazendo teatro, porque de uma certa forma, nós vivemos numa cidade apartada. Eu tenho 42 anos de cena ininterruptos. Isso é um feito. Num país racista como o nosso, tu te manter 42 anos ininterruptos atuando é realmente um privilégio que poucas atrizes negras conseguem ter no seu currículo. E dentro dessa atuação, eu posso dizer que, junto à comunidade negra, eu sou uma atriz bem conhecida e reconhecida. Mas isso não acontece de forma geral. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país apartado, pessoas negras não são conhecidas por outros grupos étnicos que formam a sociedade brasileira. Enquanto que nós negros nos reconhecemos, conhecemos as pessoas dos outros grupos, conhecemos o fazer das pessoas dos outros grupos e do nosso, inclusive, né? E isso é algo que a gente vem numa luta para tentar desmanchar, ou desmanchar eu não digo, mas diminuir pelo menos esse afastamento. E para que isso aconteça, a luta, a caminhada, o empenho
não pode ser de um lado só, né? Ele tem que ser uma estrada de mão dupla. E acho que esse projeto é um dos componentes para a gente tentar diminuir um pouco esse afastamento. Então, a minha família, meu pai era um músico autodidata. A minha família é evangélica e na igreja tinha o coro, né? Meu pai e minhas tias eram do coro, faziam parte do coro, e tinha também encenações no final de ano ou em datas comemorativas, tinha algumas encenações. Então, quer dizer, desde muito pequenininha, eu convivi com esse fazer artístico. E quando eu ainda era pequena, muito pequena, eu escutava novela em rádio, né? De vez em quando eu escutava novela, ouvia alguém, e tudo que eu escutava, eu ia para frente do espelho e ficava repetindo. Depois eu fui trabalhar já adulta, já entrando na idade adulta, ainda jovem, eu fui trabalhar numa empresa que tinha ligação com a indústria, e a gente recebia o jornalzinho do SESI. E um dia, olhando o jornal, eu vi que ia ter um curso de teatro ministrado pelo Décio. E eu me inscrevi nesse curso. Aí eu fui fazer o curso com o Décio, fiz um primeiro curso, fiz um segundo curso, e quando eu estava fazendo ainda o curso com o Décio, lá no SESI, eu conheci um pessoal daqui de Porto Alegre, um grupo de jornalistas, que estavam editando uma revista chamada Revista Tição. E essa revista, o primeiro número da revista foi editado em 1978, o mesmo ano que eu estreei com o espetáculo Pulo do Gato, né, dirigido pelo Décio, espetáculo do Carlos Carvalho. E aí as coisas foram ficando todas muito próximas, assim, né, porque eu estava fazendo teatro, estava conhecendo esse pessoal que estava editando essa revista, a Revista Tição. Essa revista, a gente conseguiu enviar para outros estados hoje seria um agitador cultural, mas um ativista, um cineclubista. Ele estava em São Paulo, ele era baiano, viu a revista lá em São Paulo e se ofereceu para distribuir a revista na Bahia. E desde então a gente começou a manter contato com ele, a gente mandou a revista para lá. Nessa época, a revista a maioria dos integrantes da revista eram jornalistas, tinha pessoas que não eram jornalistas, eu não era, né? E eu comecei, então, a cuidar da secretaria, minha função dentro da revista era cuidar da secretaria. E aí a gente começou a se corresponder com o Luiz Orlando, né? Esse cineclubista baiano, e começou a trocar cartas, mandar revista. Ele escrevia dizendo como é que a revista estava sendo recebida por lá, e assim a gente foi juntando tudo. Eu conheci, depois em 80, eu fui para Salvador, conheci Salvador, morei 1 ano em Salvador, depois voltei, e tive filhos, me tornei funcionária pública, continuei trabalhando, continuei criando filhos e continuei fazendo teatro. Bom, Vera, a segunda pergunta que eu vou te fazer é sobre os teus trabalhos, os teus projetos em teatro. Eu tenho curiosidade também para saber um pouco sobre o Sopapo e sobre o Sopapinho, mas que tu fale um pouco sobre os teus projetos, também o teu envolvimento com o grupo Caixa Preta, que é super importante em Porto Alegre. Contigo. Então, em 1988, por ocasião do centenário da abolição, sem abolição, a gente resolveu montar um trabalho para, de forma cultural, discutir esses 100 anos, né, da abolição sem abolição. E aí a gente montou um espetáculo chamado Iadudu, Ano Zero da Abolição.
e eu tinha voltado de Salvador e tinha voltado bastante impactada com um desfile, que não é desfile, mas com a saída do Bloco Afro Olodum. Eu voltei muito impactada. Naquele ano, o Olodum tinha saído, o tema do Olodum era Egito, e as músicas eram lindas, a roupa do Olodum era linda, era tudo muito lindo, e tudo muito contagiante. Uma das coisas assim que me chamou muita atenção é porque a sede do Olodum é no Pelourinho, e ele sai do Pelourinho e vem para a Avenida, né, desfilar na Avenida. E o centro, o antigo de Salvador, ele é um centro estendido. Então, a gente tem, numa ponta, vai ter o Pelourinho, no meio do caminho a gente vai ter a Praça Castro Alves, e depois, na outra ponta, a gente vai ter o Campo Grande, né, onde acontece, onde tem um outro foco do carnaval, né. E naqueles anos 80, lá atrás, 40 anos já quase, lá atrás, os blocos de trio ficavam no Castro Alves, na Praça Castro Alves, né? Ali se reuniam os blocos de trio. Hoje não se reúne mais, hoje é na Barra, né? Os blocos de trio, a maioria fica lá na Barra. Mas naquela época era ali na Castro Alves. E quando as entidades negras que vinham do Pelourinho para ir para a Avenida, quando chegava ali na Castro Alves, eles não podiam passar tocando, porque ficava aquela quantidade de trios, né? Então eles tinham que levantar os tambores e passar, ou fazer uma volta muito grande, mas não podiam passar por ali. E naquele ano o Olodum disse que não ia levantar os tambores e não ia fazer a volta, ele ia passar por ali, e passou. E aquilo me impactou de uma forma muito grande, assim. Aí eu voltei para Porto Alegre querendo fazer algo que representasse um pouco daquela força, que a gente, né, trouxesse para o palco um pouco daquele colorido, daquela musicalidade, daquela força. E aí a gente formou um grupo de mulheres negras e montamos esse espetáculo chamado Negra Ano Zero da Abolição. Então, era um espetáculo com muita música, com textos. Uma das pessoas que escreveu para a gente foi uma professora da Universidade Federal também, a Maria Conceição Lopes Fontoura. Ela trabalha muitos anos aí na universidade. E aí a gente tinha texto da Conceição, tinha textos nossos, né, criado em conjunto, e reunimos um número de mulheres muito significativas para montar esse espetáculo. A gente teve coreografia da Yara Deodoro, do Afro-Sul, e tinha alguns meninos também que tocavam, os instrumentos de percussão eram tocados por meninos. E foi, assim, um trabalho muito significativo, porque a gente trouxe um número muito grande de mulheres para a cena, a gente trazia essa discussão da importância da mulher negra na sociedade, a gente, nesse espetáculo, discutia o blackface, então, e isso em 88, né, e a gente apresentou em Porto Alegre, nos espaços não convencionais de salas de teatro, e viajamos por todo o Rio Grande do Sul com esse espetáculo, né? E aí a gente ficou um tempo trabalhando com o Iadudu e reunindo muitas pessoas, descobrindo outras pessoas chegaram, se acharam. Nesse grupo, esses meninos que tocavam percussão para a gente lá em 88, um deles é o Rick Bass, que hoje é um músico bastante conhecido. Ele tocou durante muito tempo na banda Motivos Óbvios, ele tem um estúdio, ele faz trilha sonora, e o outro menino, que na época também era um menino, é o Eduardo Guedes, que é professor. Então, as pessoas firmaram seus caminhos, né, e as pessoas continuam fazendo coisas muito interessantes. Bom, do Iadudu, eu continuei fazendo outras coisas, trabalhei com outros diretores. Um dos diretores que eu trabalhei foi com
o Paulo, menino, se o Paulo está ouvindo, ele vai me matar agora que não me veio o sobrenome dele. A gente montou um espetáculo chamado Brasil, um Sonho Intenso, a direção do Paulo Conte, que vergonha. Paulo Conte, meu amigo querido. Eu esqueci o sobrenome do Paulo. Enfim, a gente montou esse espetáculo, também foi um espetáculo bem bacana, um espetáculo que reuniu um grupo grande, o elenco era um elenco grande. Com esse espetáculo a gente ficou um tempo, fez temporada na Bruno Kiefer, fez temporada no Teatro do SESI, viajou também com esse espetáculo, fomos para alguns lugares. E nesse meio tempo eu já estava fazendo alguma coisa de cinema, já tinha começado cinema, já tinha feito alguns curtas, estava fazendo alguns comerciais de televisão, tinha feito uma fotonovela. Eu não conheço outra que fez fotonovela. Enfim, era uma fotonovela para o jornalzinho do SESI. Fiz com Décio Antunes. E aí foi, a gente foi fazendo coisas, né, nesse período. Quando, no início dos anos 2000, um grupo, mesmo fazendo, eu já fazia teatro, fazia filme, e comecei a fazer recitais poéticos musicais. Isso eu comecei antes do final, no finalzinho de 1998, 97, 98, eu já comecei, 97, eu acho que um pouco antes, eu comecei a montar os recitais poéticos musicais. No início, quando eu comecei a montar os recitais, eles eram poesias, era por tema, né? Era a mulher na música e na poesia, o negro na música e na poesia, e aí ia trabalhando com esses temas e com diversos autores. No final, lá no início, bem no início dos anos 2000, um grupo de pessoas daqui, o Toninho, o Márcio, começaram a discutir para a gente montar um espetáculo de teatro de um autor negro. E nesse meio tempo eles encontraram com o Gessé, começaram a discussão com o Gessé, e depois me chamaram. E quando eu vim para as discussões, já era quando estava já começando a discutir para concorrer no edital do FUNPROARTE. Então, eu entrei nesse período de discussões, discussão do projeto, a elaboração do projeto, para disputar o edital do FUNPROARTE. A gente disputou esse edital no ano 2001, para 2001. Foi já o primeiro choque, assim, né? Foi para apresentar o Transegum, e o Transegum era só com artistas negros, né? E aí o Gessé teve que fazer uma defesa, porque, como assim? Como é que vocês vão montar espetáculo só com artistas negros, né? Como é que vão fazer? Não sei, isso é racismo reverso. E na defesa do Gessé, uma das coisas que o Gessé falou foi apresentar a quantidade de grupos e de projetos que tinham sido aprovados que não tinha nenhum negro. Não tinha nenhuma pessoa negra, né? E nunca se discutiu se era racismo ou não, a nossa não presença nesses projetos que estavam sendo aprovados, não é? E a gente aprovou esse projeto, estreamos em 2002 no Teatro de Câmara com o espetáculo Transegum, e foi um espetáculo extremamente bem recebido, principalmente pela comunidade negra. Principalmente pela comunidade negra, porque a comunidade negra se fez presente, assim, o tempo inteiro. Já começou aí uma revolução no cenário teatral aqui da nossa cidade, né? Porque nós não tivemos apresentação que não tivesse, no mínimo, 50% da plateia negra, né? E a gente começou, e para chegar na plateia, eu sou uma militante, né, do movimento negro desde lá de 78.
E isso facilitou também a nossa conversa com os clubes sociais negros, facilitou, nessa época, a gente estava tendo uma efervescência na discussão dos clubes sociais negros, então a gente foi em todos os clubes sociais, apresentou, falou do projeto, convidou as pessoas para irem assistir, as pessoas foram. Era um período também que a gente estava tendo alguns cursinhos preparatórios para negros e negras ingressarem no ensino superior. A gente foi nesses espaços, a gente foi nas escolas públicas, né, e nas escolas públicas a gente foi falando do espetáculo, e normalmente quando a gente se apresentava, principalmente na escola pública, eu sempre, meu nome é Vera, eu sou atriz, eu tenho a mesma idade da outra Vera, e aí ficava, na época, eu acho que ela estava em cartaz, estava com alguma novela passando, né? Aí, na mesma hora, as pessoas todas sabiam qual era o sobrenome da outra Vera. E eu perguntava, e vocês não me conhecem? Vocês nunca me viram? Quer dizer, a outra, vocês sabem o nome, o sobrenome? Não me viram? Não me viram na TV? Não é porque eu seja menos atriz do que ela, é porque o nosso país é racista e não tem espaço para nós, né? E a gente vai mudar isso se a gente for assistir, se a gente discutir, se a gente quiser conhecer, se a gente quiser ver. E essa conversa foi fundamental, assim, porque a gente conseguiu levar muita gente para nos assistir, muita gente mesmo. E quando a gente estava já com mais de um ano em cartaz com o Transegum, o GCE propôs o Hamlet. E no início, assim, eu sou uma pessoa que meio assim, quando ele propôs, eu fiquei, GCE, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Um clássico que todo mundo monta. E um dos meus discursos é: pessoas negras são montadas por pessoas negras, né? Dramaturgos negros têm os seus trabalhos levados à cena, montado por grupos negros e por pessoas negras. Se não formos nós, o trabalho não vai. O William Shakespeare já foi montado por tanta gente, ele não precisa de nós, né? E o GCE começou a mostrar o que era, qual era a ideia dele, né, ambientar lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Enfim, a gente começou, nós trabalhamos muito tempo para montar o Hamlet. E o Hamlet foi o que foi, né? O Hamlet foi um sucesso estrondoso. A gente fez temporada que nós parecíamos banda de rock, assim, a gente tinha fila saindo ali da portaria do São Pedro e a gente tinha que distribuir senha, né? E a primeira temporada nossa, nós fizemos temporada no inverno, a gente estreou no inverno, um frio, lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, e a gente tinha de sexta a domingo, né, a temporada normal, a nossa contrapartida no FUNPROARTE. A gente também ganhou, né, o edital do FUNPROARTE para montar o Hamlet, e a gente tinha apresentações para as escolas de segunda a quinta. Isso nos deu uma inteireza do espetáculo, uma inteireza daquilo que a gente estava fazendo, que eu acho que foi o que realmente tocou as pessoas, né? A gente conseguiu levar, assim, um número de pessoas muito grande para o Hospital Psiquiátrico São Pedro para assistir o espetáculo Hamlet. E o Hamlet tem mais algo, assim, né? Foi um edital do FUNPROARTE. Naquele período, o FUNPROARTE, até aquele ano, o FUNPROARTE depositava, tinha lá o valor que foi contemplado, ele depositava metade, tu usava, prestava conta, e depois ele depositava a outra metade. Naquele ano,
em função eu acho que de inflação, enfim, eles permitiram que o dinheiro ficasse aplicado. Então, a gente ia tirando conforme era a necessidade. Quem escolhe o banco aonde vai depositar o dinheiro é o Funproarte, não sou eu, né? O Funproarte depositava no Banco Amazônia. Tu só pode mexer, só pode fazer coisas que o Funproarte permite. Então, eles permitiram que ficasse aplicado. Eu era proponente. Aí fui lá no Banco Amazônia, conversei com a Leda, que era gerente, e perguntei para ela qual era a melhor carteira para a gente aplicar dessas que pudesse ir retirando na hora que a gente precisasse. Ela indicou. Nós aplicamos. O Banco Amazônia é um banco estatal. Quem cuidava das carteiras, e a gente não sabia, das carteiras de crédito do Banco Amazônia, era o Banco Santos, que quebrou. E o dinheiro ficou, a parte que a gente tinha aplicado ficou preso. Nós éramos quatro grupos ficaram com parte do seu dinheiro retido, porque o Banco Santos quebrou. Dos 4 grupos, a gente entrou com uma ação pedindo para receber o dinheiro de volta, né? 3 grupos receberam. Qual foi o que não recebeu? O Caixa. O Caixa não recebeu. Porque as ações foram distribuídas para juízes diferentes e o juiz que recebeu a nossa causa entendeu que a aplicação é de risco, a gente correu o risco e perdeu. Aí nós recorremos e fomos parar no STF. A gente foi até o STF com essa causa. Ganhamos a causa no STF, 13 anos depois, a gente entrou com a causa em 2005. A gente, não foi, a gente ganhou em 2017, 18, a gente ganhou a causa, e aí, quando a gente ganhou a causa, o valor não era um super valor, né, que veio, a gente entrou com pedido no Funproarte para, em vez de devolver esse dinheiro para o Funproarte, porque esse dinheiro, na realidade, na época que o dinheiro ficou preso, nós não deixamos de fazer o espetáculo. O que ficou preso, a gente colocou. E aí a gente entrou com pedido no Funproarte, então, para ao invés de devolver esse dinheiro para o Funproarte que estava vindo, que a gente devolvesse em forma de arte, né? E foi aí que a gente editou o livro Hamlet Sincrético. Com esse dinheiro, a gente editou o livro e lançamos o livro o ano passado, em 2019, né, no dia 13 de setembro de 2019. A gente lançou dentro do Encena, do 26º Encena. E esse livro é um livro bastante interessante, eu recomendo para as pessoas, recomendo para as escolas de teatro que tenham na sua biblioteca, que ofereçam para os seus alunos, porque nesse livro a gente tem artigos, pessoas escreveram dissertação e tese baseado no nosso espetáculo, então tem artigos dessas pessoas, a gente tem pessoas que foram assistir o espetáculo, pessoas das mais diferentes profissões, que assistiram o espetáculo, escreveram sobre a sua percepção, né, do espetáculo. Tem depoimento das atrizes, dos atores no livro, e tem um detalhado projeto do GCE, né? O GCE faz o detalhamento da concepção, da direção do espetáculo. E tem também fotos, muitas fotos, umas fotos lindas do grupo. A gente tem também no livro um breve resumo das outras montagens do Caixa, porque o Caixa fez outras montagens, né? Então, tem um resumo dessas outras montagens. Então, vale a pena. O livro está todo lindão, está todo bonito, assim, todo super bem cuidado. Tu tinha me perguntado do Supapo. Eu tenho uma ligação muito profunda com Salvador, tanto que agora eu estou morando lá. E eu fui para Salvador
numa das minhas idas para Salvador, 2010, 2011, eu conheci em Salvador o sarau chamado Sarau Bem Black. O Bem Black acontecia num restaurante no Centro Antigo, lá no Pelourinho, no Sankofa. Era um restaurante de um ganense, né, de um africano de Gana. E ele tinha 3 pisos, esse espaço, e num dos pisos, no piso do meio, se transformava, toda quarta-feira, se transformava num palco para acontecer o Sarau Bem Black. E eu fiquei, assim, realmente impactada com o Sarau Bem Black. Chego lá, aquele ambiente, aquele monte de gente, muita gente jovem, um MC, né, um apresentador, que era o idealizador do sarau, que é um escritor, poeta, professor de literatura, Nelson Mata. Ele é o que apresenta o sarau, e um DJ, né, que ficava lá tocando músicas durante o sarau. E o sarau abria com um discurso potente do Nelson Mata, um discurso potente, analisando a conjuntura política, né, racial, e depois do Mata vinham as crianças, né? O Mata, na época, tinha filhas, as filhas dele eram pequenas, eram as herês, que vinham logo depois do discurso dele. E depois as pessoas iam alternando no palco. Eu fiquei encantada. Eu já tinha ido em outros saraus, mas não tinha ido em nenhum com aquela potência, né? Com aquela forma. Quando eu voltei para Porto Alegre, cheguei aqui falando, e aí um outro casal, o Vlad e a Kizzy, também tinham ido para Salvador, também foram lá no Bem Black, e também voltaram igualmente encantados. E nesse período estava desocupada o espaço das entidades carnavalescas ali na Ipiranga. E aí a gente negociou e conseguiu ir para lá. Então, no primeiro sarau que a gente fez lá, no primeiro supapo, né, aí a gente se encontrou, começou a discutir, começou a falar sobre a possibilidade da gente fazer algo semelhante com o que a gente tinha visto em Salvador aqui. Nessas conversas a gente pensou no nome, que nome vai ser, e aí veio o nome sugerido pela Pamela Amaro, que foi Supapo, que também era uma homenagem ao Giba Giba, né? O Giba Giba, que foi um dos caras que super preservou a história do Supapo. O Supapo é aquele instrumento, né, de percussão grande, aquele tambor grande, e foi um dos que ajudou a popularizar o Supapo, né? Trouxe o Supapo para dentro para a bateria das escolas de samba. O Giba Giba se apresentava tocando Supapo, e o Giba Giba era uma pessoa extremamente importante para nós. E ficou Supapo, ponto negro da poesia. E na primeira edição do Supapo, eu fui com meu neto, que era bem pequenininho na época, o Aluiatã, ele devia ter isso foi 2012, foi em maio de 2012, o Aluiatã é de 2009, então ele tinha 3 aninhos, e o Vlad e a Kizzy também, 2 filhos, foram com os filhos. E aí a gente estava lá falando poema e as crianças, né, no mesmo, não vai dar certo, né, e não tem como não levar os filhos, não tem. Eu sempre levei, eu sou mãe de um menino e 2 meninas, e sempre andei com meus filhos para todos os lugares, todos, eu sempre andei com eles. E eu acho que é essa forma que a gente tem de repassar o que a gente faz e de tornar eles, não deixar aquele fazer nosso ser algo pesado, um lugar desagradável, um lugar onde eles não gostem de estar, porque eles só vão dar continuidade para aquilo que a gente vem fazendo se eles gostarem, né? Se desde sempre eles se sentirem à vontade naquele lugar. E o espaço lá da sociedade carnavalesca, das entidades carnavalescas, era um espaço que permitia, porque tinha um saguão,
uma sala grande lá onde a gente fazia o supapo e tinha algumas outras salas menores. Então, já no segundo supapo, a gente já conseguiu uma educadora, alguém que ficasse com as crianças, enquanto a gente estava fazendo as apresentações, e no final essa pessoa vinha com as crianças e as crianças se apresentavam também. Então, assim, surgiu junto o supapo e o supapinho, né? E aí, as crianças, que naquela época eram tudo pequenininha, hoje já tem criança escrevendo, já falando os seus poemas, né? Já estão adolescentes, meu neto é maior do que eu hoje, né? Já é um pré-adolescente lindo. E aí, assim surgiu, supapo e supapinho. Eu estou 8 anos afastada, e as pessoas deram continuidade de forma maravilhosa. O supapo hoje é uma potência e uma referência, né, de fazer poético aqui no sul do país. É um espaço para além de ser um espaço de confraternização, de encontros, é um espaço de muita troca de saber. Como é que é ser mulher nesse mundo que você vive, no mundo das artes, fora dele também, e especificamente ser mulher e negra? Eu acho que tem que se falar sobre isso também, que é algo que muda tudo, né? Então, tem muitas coisas assim, né? Eu sou a minha família, a minha mãe morreu, eu era muito pequena. Eu tinha 5 anos quando a minha mãe morreu. E eu fui criada pela minha avó, pelos meus avós, né? Meus avós paternos. E as mulheres da minha família são mulheres muito fortes. Meu avô era um homem muito alto, um homem negro, alto, magro, assim, né? Alto. Minha avó era pequenininha. Minha avó era uma mulher pequenininha, tinha 1,53 m de altura, o vô acho que tinha 1,90 m por aí. Mas minha avó era uma mulher extremamente forte, e as mulheres lá de casa, todas, né? E eu acho que essa é uma característica das mulheres negras, né? Da gente, da forma como a gente tem que estar no mundo para poder sobreviver nesse mundo, né? E recentemente a Angela Davis, numa das falas dela lá em Salvador, ela disse que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta a estrutura da sociedade. E isso é verdade, né? Então, eu fiz parte de um grupo chamado, aqui em Porto Alegre, de uma instituição chamada Maria Mulher. Também fiz parte da fundação do Maria Mulher, né? Maria Mulher nasceu no ano de 1987. O Maria Mulher nasceu formalmente em março de 1987. Em abril de 1987, a minha filha Camila nasceu, no dia 21 de abril de 1987. No dia 14 de maio de 1987, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul matou o operário Júlio César de Melo Pinto. O operário Júlio César de Melo Pinto era padrinho do meu filho, do Horácio. Então, 30 anos depois da morte do Júlio César, a Camila, a menininha que nasceu dias antes dele morrer, lançou um filme chamado O Caso do Homem Errado. E esse filme, O Caso do Homem Errado, que conta a história do Júlio César e fala também sobre o genocídio da juventude negra, ele foi indicado ele fez parte dos 22 filmes pré-selecionados para defender o Brasil no Oscar. Então, tu tem uma menina negra, uma jovem negra, cineasta do Rio Grande do Sul, que é a primeira mulher negra primeira pessoa negra que consegue colocar um filme independente numa lista para concorrer para o Oscar. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Então, essas são mulheres muito fortes, né? Eu sou mãe dessa menina. E eu sou fruto do movimento negro.
Eu sou fruto da luta das mulheres negras, né? E eu sou fruto dessa força familiar também, né? Que vem de antes de mim, que vem de antes da minha avó. A minha avó, ela e meu avô tiveram 8 filhos e criaram 3 netos, né? Eu, meu irmão e meu primo. Fomos criados pela avó e pelo vô. E são pessoas extremamente agregadoras, sempre foram pessoas extremamente agregadoras, assim, né? E acho que isso faz com que a gente se coloque e esteja no mundo desse jeito, e que possa, né, ter escolhido o que eu escolhi para viver. Lógico que, para nós, pessoas negras, não é tranquilo. Eu não conseguiria, tenho absoluta certeza, que eu não conseguiria estar atuando ainda hoje se eu tivesse trilhado só a profissão de atriz. Eu precisei de uma outra profissão que me permitisse também ser atriz, né? Eu sou funcionária pública, já aposentada, e essa profissão que me permitiu continuar exercendo a profissão de atriz. E ser mulher negra nessa sociedade que a gente vive, né? E tendo todos esses enfrentamentos, não tem como não ser uma pessoa que precise muito dessa força que as mulheres negras nos dão. E a mim, né, volto a dizer, eu sou fruto do movimento e sou uma pessoa, cheguei, tenho os filhos que tenho neto que tenho, porque esse movimento caminhou junto e nos permitiu uma certa tranquilidade para andar. Então, Vera, nessa pandemia, né, que nos pegou completamente desprevenidos, a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer ainda durante a nossa vida, né? A gente sempre pensa que é uma coisa para, né, esse tipo de catástrofe, né? Como é que está sendo criar no meio disso tudo? Como é que está sendo criar à distância? Como é que está sendo mexer com essa vida desse jeito que ela está agora? Então, eu costumo dizer que a pandemia está nos fazendo viver na ficção, né? A gente caiu na ficção, né? E estamos tendo que, sem o nosso script, sem o nosso roteiro, sem nada, a gente está tendo que se virar. Mas a pandemia, ela também me trouxe uma outra possibilidade. Primeiro que eu tenho trabalhado muito mesmo, tem outras pessoas que eu me dou também que estão trabalhando muito, que costumam brincar que quando a pandemia terminar vai precisar tirar férias, né, de tanto que trabalhou nesse período. E aí os primeiros dias, aquela coisa de ficar tá dentro de casa, faz exercício todo dia, faz comida, inventa comida, engorda, né, experimenta tudo, faz bolo, mostra para as amigas do trabalho, né, faz chá, aquelas coisas todas. Os primeiros dias foram assim. Aí, Salvador, o inverno é chuvoso, chove, não fica frio, mas chove muito. E sempre que chove, os bairros pobres, os bairros periféricos, sempre ficam muito tensos, né? Porque a gente tem desabamentos, sempre morrem pessoas, sempre. Eu moro há 8 anos lá, não tem um ano de chuvas que não tenha acontecido uma tragédia. E quando começou as chuvas, eu fui fiquei angustiada, estava triste, aquela coisa toda. Uma amiga daqui me falou, olha, vai começar um curso, a FLUP, que é o Festival Literário das Favelas do Rio de Janeiro, vai fazer um curso online sobre escrita. Te inscreve. Esse ano, em agosto desse ano, fez 60 anos do lançamento do livro Quarto de Despejos, da Carolina Maria de Jesus. E a FLUP, esse ano, homenageou a Carolina Maria de Jesus. Então,
o processo, tinha um processo, né, de inscrição do curso, e o processo era escrever uma carta para Carolina. Aí, no último dia da inscrição, chovia muito, estava chovendo muito, e eu estava bastante triste naquele dia, e falei, vou escrever uma carta, e foi com esse espírito, assim, de tristeza, de chuva, que eu escrevi essa carta, e foram muitas pessoas inscritas, muitas pessoas se inscreveram, e dessas muitas, 200 foram selecionadas, e eu fui uma das 200 pessoas que foi selecionada para fazer o curso. E aí o curso, nós tínhamos aula todas terças e quintas-feiras. E foi um curso fantástico, gente. Foi um curso, olha, ele tá online, tá gravado, dá para acessar. Gente, é maravilhoso. As pessoas que foram falar sobre Carolina, o mundo da Carolina, o que é essa mulher, Carolina Maria de Jesus, é algo assim que a gente não faz ideia, que as pessoas não fazem ideia, que nós aqui no Brasil ainda não nos debruçamos como deveríamos na obra dessa mulher. E foi algo assim fantástico participar desse curso. E aí, assim, o fato de ter sido selecionada, o fato de escrever e ter sido selecionada, me despertou o desejo de continuar escrevendo. Então, foi um período, assim, que eu fiquei escrevendo, assim, né? Vamos ver como é que faz carta, como é que é. Aí a pessoa se atreve, né? A pessoa se acha atrevida, aí vai lá, não, hoje eu vou fazer uma crônica. Fazer uma crônica, não, vamos ver como é que transito pelo conto. E aí, então, esse período de pandemia foi um período que eu escrevi bastante. E uma outra amiga, que ela é médica, psiquiatra, ela também vai sair uma publicação, e ela resolveu conversar com algumas pessoas sobre como é que as pessoas estavam enfrentando a pandemia, né? De que forma, porque tinha muita gente, eu não consigo fazer nada, eu não saio. Então vamos escrever sobre isso, sobre esse fazer. E aí esse texto é um texto com mais fôlego, né? Um pouco mais de fôlego. No curso da FLUP, a gente, para finalizar o curso, a gente escreveu um conto, né? E os contos agora vão passar por um processo de seleção, vão passar por uma banca, e os que conseguirem passar lá vão ser publicados no ano que vem. O ano que vem sai uma publicação. Então, a pandemia me trouxe isso, me trouxe a possibilidade de escrever, de me dedicar um pouco mais para a escrita, de pensar, né? Teve a vinda para o Sul, né? Que foi algo, assim, também um certo atrevimento, assim, né? Viajar dentro desse período. Ia participar de um filme aqui, e a gente ia gravar em março, e aí eu já estava com a passagem comprada para vir, né, para as gravações. Começou a pandemia, foi tudo suspenso, mas a gente não sabia que a pandemia ia se estender por tanto tempo, então a passagem de março a gente transferiu para maio, chegou em maio a gente transferiu para julho, chegou em julho a gente transferiu para setembro, e aí em setembro eu vim. Aí em setembro, né, eu vim achando assim, não, setembro já está chegando a primavera, não pego mais o frio. Aí cheguei naquela semana de frio e chuva, falei, para eu lembrar, né, que eu sou gaúcha. Aí é isso, assim, então tem esses trabalhos. Quando a pandemia chegou, eu estava gravando uma série, a gente conseguiu gravar 3 capítulos, né, que é Cristi e Anne, estreia agora no dia 4 de outubro, a gente conseguiu gravar só 3 capítulos. Estava numa série da Camila, né? A Camila gravou o piloto de uma série que é Nós Somos Pares, aí eu também estava, e estava escalada no elenco de uma outra série. Então eu iniciei o ano com 3 séries, né? Ébora, que é do Diego Alcântara, e estava escalada também num outro curta daqui, que é A Ungore da Eternidade, que é do Paulo Ricardo de Moraes e a Camila, né?
Que legal. Vera, como é que foi o trabalho com o CUT, né? Que no final a gente deixou ele um pouquinho para trás lá nas outras perguntas. Então, o CUT faz parte, o CUT também é um militante, é um escritor, professor, militante negro. O CUT é um dos fundadores do Cadernos Negros. O Cadernos Negros tem 42 anos ininterruptos também, né? Um ano sai prosa, o outro ano sai poesia. E eu conheço o CUT desde lá, assim, né? Eu conheci o CUT através do Oliveira Silveira, que eles eram muito amigos, e não só o CUT, o Oliveira me apresentou a maioria dos escritores e escritoras que eu conheço e que eu tenho alguma proximidade, fui apresentada pelo Oliveira, ou conheci através dos Cadernos Negros. E o CUT, desde lá, desde que a gente se conheceu lá no início dos anos 80, a gente troca muito, assim, eu falo muito poema do CUT, nos trabalhos que eu faço, né, sempre tem poesias do CUT, e depois o CUT escreveu um monólogo, Dois Nós na Noite, e me mandou esse monólogo, em 1990, 90 e poucos, não vou lembrar, mas foi em 90 e poucos. E eu sempre tive pavor de monólogo, pavor. Eu sempre fiz parte de grupo grande, com muita gente em cena. Né? Eu não fiz o Dois Nós na Noite, gostava de ver, mas não, monólogo não é para mim, não é uma coisa que eu queira. Aí passou um tempo, o CUT foi para Salvador, a gente sempre teve uma proximidade muito grande. Aí nós nos encontramos em Salvador e ele me faz a pergunta... Por quê? Porque antes dele fazer a pergunta, a gente estava discutindo sobre os grupos numerosos, que fica difícil de manter, é difícil de fazer circulação, a gente não consegue fazer circulação com um grupo grande. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre o personagem, o quanto tu consegue aprofundar um personagem quando o espetáculo tem muitos personagens, né? E aí ele me olhou e perguntou, por que tu não faz monólogo? Qual é o problema com o monólogo? Aí eu olhei para ele e falei, porque eu tenho medo. Aí ele me disse, então tá, o título nós já temos. Agora a gente vai trabalhar num... Foi assim que nasceu. E aí... Ele não foi fácil contigo, hein? A sedução foi direta. Aí a gente começou, porque o CUT mora em São Paulo e eu morando em Salvador. Então nós combinamos alguns encontros presenciais em São Paulo e Salvador e encontros virtuais. Eu consegui ir, acho que nos 2 primeiros encontros presenciais, ele não falta, o CUT é uma pessoa extremamente responsável, e aí ele foi, aí depois eu não consegui ir aí faltei no outro virtual, e, bom, o CUT ficou 1 ano sem falar comigo. 1 ano. Aí depois de 1 ano, quando a gente se encontrou, aí a gente se fechou, só os 2, né, ficamos um tempo só nós 2, e ele já tinha adiantado bastante o trabalho, ele já tinha conseguido algumas soluções que a gente antes estava quebrando cabeça para conseguir, e a gente terminou com o compromisso de que faríamos a apresentação pelo menos para uma pessoa, né? Então, o nosso compromisso ia até a gente conseguir fazer a apresentação pelo menos para uma pessoa. Aí, quando a gente deu por encerrado, o trabalho está pronto, a gente começou a fazer leituras dramáticas do texto. E a gente participou de um festival no Rio de Janeiro, chamado Melanina Acentuada. Esse festival, ele foi idealizado pelo Aldri. O Aldri é um escritor, também ator, escritor.
ele é escritor do Namíbia Não, né, é o texto dele, ele é ator do Namíbia, e ele idealizou esse festival, Melanina Acentuada. E a gente apresentou, a primeira vez, eu acho que a gente apresentou publicamente, eu já tinha feito uma apresentação, já tinha feito algumas leituras na minha casa, tinha feito num espaço lá em Salvador, chamado Catuca, mas com o CUT a gente fez juntos nesse festival. E foi algo, assim, muito bacana, a receptividade foi muito boa, E aí a gente passou a viajar, a gente começou a viajar fazendo a leitura, né? E aí agora tem toda uma pressão pela montagem, né? E a montagem é um outro passo. Então a gente está agora no processo de sedução para fazer a montagem do espetáculo, né? Tenho medo de monólogo. Mas eu me sinto extremamente confortável fazendo a leitura. A leitura tá bacanérrima, assim. Tá indo aos pouquinhos a entrada na montagem. É um processo de sedução mesmo, né, Vera? Muito bem. Vera, para a gente terminar esse papo, queria que tu desse dicas para a gente de leituras, sejam técnicas, essas leituras sejam literárias, poéticas, sonoras. O que tu gostaria assim, de deixar, pensando nos nossos alunos e nas pessoas que têm interesse em pesquisar mais outro tipo de bibliografia, né, outro tipo de escrita? Eu vou, a primeira assim, que eu vou indicar é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus escreveu provérbio, escreveu conto, escreveu romance, escreveu poesia, escreveu o diário e era também compositora. Então, a gente tem um disco, um LP da Carolina, cantado por ela, que está na internet, né? A gente pode acessar. A maioria dos livros dela também estão disponíveis, né? A gente consegue acessar os livros da Carolina. Eu trabalho com a obra poética, o Quadros, o recital Quadros, ele é baseado na obra poética da Carolina. E a obra poética da Carolina é extremamente atual. Quadros é o nome de um poema dela. E esse poema é um poema longo no livro, ele vai da página 187, eu acho que até 213, se eu não me engano. Só que, quando tu começa a ler, tu vê assim que uma estrofe parece que não tem ligação com a outra, né? Então, no recital, a gente trabalha com esse poema, ele vem do início ao fim, ele está todo recortado dentro do espetáculo. Porque depois eu lendo mais sobre a Carolina, o que a gente percebe, assim, a Carolina teve uma vida muito precarizada, né? E ela escrevia no espaço que tinha para escrever. Então, se ela estava com um caderno e num caderno tinha um espacinho ali, ela escrevia ali, né? E a impressão que dá quando tu está lendo Quadros é que quem fez a edição foi pegando, né, de diferentes lugares e vamos botando aqui. Mas se a gente pega a vida de uma pessoa, essa nossa conversa ela está descontínua também. A vida nossa também é assim. Então, eu acho que quando a gente lê Carolina, a gente tem que ler a Carolina dessa forma, né? E entendendo quais foram as condições que essa mulher negra escreveu. A Carolina, ela fazia... É o relato mais próximo que a gente tem do dia a dia, né? Do que era a vida daquela mulher no dia a dia dela, né? Ela foi mãe de 3 filhos, ela teve uma quarta filha que morreu logo depois que nasceu, mas ela criou 3 filhos. Ela era uma mulher, os filhos eram de pais diferentes, e ela diz: eu não crio meus filhos com o pão da igreja, eu enfrento qualquer trabalho para sustentar os meus filhos. Eu não quero casar,
Porque nenhum homem vai querer viver com uma mulher que levanta no meio da noite para escrever, que dorme com um lápis embaixo do travesseiro. Que lindo. Essa mulher que teve ensino formal de 2 anos. 2 anos o ensino formal, né? E era uma mulher extremamente sábia. Tem uma estrofe de um poema do Quadros que ela fala assim: num país subdesenvolvido, onde o povo não vai à escola, por ser mal esclarecido, o que aprende é pedir esmolas. E não devemos negociar o medíocre e trapaceiro. Devemos separar cada porco em um chiqueiro. Olha que maravilha, gente! Que maravilha! Isso é Carolina Maria de Jesus. Nós precisamos conhecer essa mulher. Nós precisamos falar da obra dessa mulher. Bom, ainda nas mulheres. Conceição Evaristo. Maravilhosa. Uma outra mulher que pouca gente conhece, que a gente também tem que ficar muito atento à escrita dessa mulher, é Geni Guimarães. E é uma mulher negra que também vai falar, né? Então tem um poema dela, que eu gosto muito, que ela diz: se podes ouvir os meus gritos no silêncio e entender que a minha alma não pode sempre aturar a calma desse tempo, e se sobretudo meu aroma de África te for agradável, e no toque meu cabelo não te causar arrepios, se podes agasalhar o meu frio secular, e se em ti couber meus lábios grossos ao me beijar, vem que eu invento um modo doce e lento pra gente ser feliz. Ai, que lindo! Geni, tem muita gente, eu tô falando nesses, assim, que são pessoas com quem eu trabalho, né, são as obras que eu estou trabalhando, mas nós temos aqui os escritores mais recentes, mais atuais. Tem a gurizada, tem um povo que frequenta o Supapo Poético, que está escrevendo, e escreve muito bem, falando um pouquinho lá de Salvador. A gente tem uma editora lá, alguns tops, que publica autores negros e negras. Nós temos o Nelson Mata, que eu falei antes, ele está lançando um livro agora, ele tem a Gramática da Ira, que é um livro de poesia, e vai lançar agora um de contos. Uma outra coisa que é interessante nós conhecermos são os grupos de teatro negro que a gente tem espalhados pelo Brasil. Catalogou mais de 150 grupos. Então, é muita coisa, tem muita gente fazendo muita coisa, muito mesmo, né? Pelo Brasil afora a gente tem. E eu falei no início, se a gente não vivesse numa sociedade apartada, nós seríamos mais ricos em todos os sentidos, em todos, né? Então, vale a pena a gente buscar essas pessoas, conhecer o trabalho que essas pessoas estão fazendo, porque tem muita gente fazendo coisa boa mesmo. Vera, querida, muito obrigada. Muito obrigada por me dar esse tempinho aí, que é bem como tu disseste, né? A gente chegou na pandemia, de repente parece que a gente está trabalhando mais ainda do que se tivesse de fora. Mas queria te agradecer muito. Eu espero que seja muito produtivo para todos aqueles que estão entrando no teatro, aqueles que estão há longo tempo e que precisam se reciclar, conhecer coisas novas, pessoas novas, grupos novos. Então, muito obrigada, Vera. Agradeço. Estamos aí, fazendo coisas. Ok. Obrigado. Então, Mulheres de Teatro se despede de Vera Lopes. Muito orgulho de receber, muita honra você estar aqui com a gente. E até o próximo programa de Mulheres de Teatro. Beijos. Beijo.